Sempre que um homem acima do peso engravida uma mulher, ele está transferindo a genética da obesidade para o filho. Mas se esse homem engravida uma mulher depois de emagrecer, então estava acima do peso, mas emagreceu quando engravidou a mulher, seja esposa dele, seja namorada dele, aí ele não transfere a genética da obesidade para essa criança. Existem várias formas de se adquirir obesidade. Ela é uma doença multifatorial e multifacetada. Mas pessoas que têm uma genética para obesidade, no geral, vão sentir mais fome, mais dificuldade em perder peso e tem um metabolismo menor também. No livro O Nascimento da Biopolítica, Michel Foucault vai colocar para jogo uma noção que é o do capital humano. Capital humano é uma noção da economia, mas na análise discursiva, na analítica do poder do Michel Foucault, no livro O Nascimento da Biopolítica, ele vai dizer que num dado momento do século XX, houve a emergência do conceito de capital humano, substituindo certas noções que antes eram vigentes. O capital humano emerge no momento em que o salário para de ser concebido como algo que está relativo à força de trabalho, não é mais uma remuneração da força de trabalho, e sim passa a ser entendido enquanto renda, ou seja, como aquilo que é um atributo conquistado pelo indivíduo. Dessa forma, conceitualmente se deixa de pagar pela força de trabalho e se começa a pagar pelo capital humano, pela potencialidade que o indivíduo trabalhador pode entregar. Evidentemente, isso não se aplica a qualquer posto de trabalho, a qualquer forma de trabalho, mas a trabalhos específicos. E é interessante perceber que na emergência desse conceito, o que emerge também é um novo olhar sobre o que seria o sujeito trabalhador, sobre como lidar com esse sujeito trabalhador no sistema capitalista. Na emergência do neoliberalismo, esse sujeito trabalhador, que já não é remunerado pela força de trabalho, mas é pago como uma renda pelo seu capital humano, é entendido como o capital humano, como aquele que tem, capacidades aprendidas, habilidades, e 2, capacidades que são inatas. Se as capacidades aprendidas são aquelas relacionadas à especialização que se faz dentro da educação, ou seja, aos cursos, a graduação, pós-graduação, o curso técnico, por aí vai, as capacidades inatas são relacionadas a uma outra coisa que é o biopoder. O capital humano emerge num momento de prática de biopolítica. Biopolíticas são políticas no interior de uma estratégia do biopoder. O que é isso, né? Biopoder é um tipo de estratégia de poder de governo de população que envolve, acima de tudo, uma consideração biológica e uma consideração estatística dos sujeitos, da população. É com o biopoder que as diferentes taxas, taxa de criminalidade, taxa de mortalidade e por aí vai, começam a ser medidas e passam a ser base para tomadas de decisão em estados-nação. E essa consideração do biopoder no uso da estatística só pode acontecer se essa estatística estiver validada por um entendimento de que nós somos, acima de tudo, corpos biológicos. E que, como corpos biológicos, a gente pode ser medido estatisticamente, porque todos nós faríamos parte de um mesmo conjunto de seres humanos. Então, voltando ao capital humano. O capital humano que emerge nesse contexto de biopoder, ele emerge como essa coisa aí, né, do aprendizado, enfim, tem um valor que tem a ver com a habilidade que você aprende e tem um valor que é inato, e aqui tem uma consideração biológica. E a partir dessa consideração biológica, há um ponto que Michel Foucault vai colocar para debate. Ele vai colocar para debate como que esse capital humano tende, numa sociedade neoliberal, tende a ser compreendido de tal maneira que passa a ser uma escolha racional aquilo que vai acontecer no relacionamento amoroso, né? Quem que eu vou escolher para casar, para ter um filho? Eu vou escolher alguém para casar para que o meu filho possa nascer com certo capital inato específico. Ele vai dizer que isso é uma possibilidade, ele não está fazendo uma análise de uma realidade que já existe, mas de uma possibilidade que o biopoder coloca junto com a emergência do conceito de capital humano. Dessa maneira, todo tipo de manipulação genética, ao mesmo tempo a escolha dos parceiros, dos matrimônios, pode ser entendida, poderia ser entendida como também uma maneira de se escolher o melhor capital humano para a prole.
Num ponto de vista sociológico, isso já existe quando se percebe que pessoas ricas casam com pessoas ricas, pessoas com alta escolaridade tendem a se casar com pessoas com alta escolaridade e tendem a criar um ambiente cultural, um ambiente social em que a prole, por sua vez, provavelmente por conta do poder econômico, além do capital cultural e social, vai entrar em bons colégios, vai fazer boas faculdades, vai trilhar uma carreira quase que previsível profissionalmente. Mas o que o Foucault está colocando para a gente observar é a possibilidade disso ser pensado também como característica biológica. Ou seja, uma escolha de parceiros ou uma manipulação genética que vai acontecer pensando no tipo de prole, em como que ela pode ter vantagem no mercado de trabalho. Na medida, evidentemente, que numa sociedade neoliberal, o mercado de trabalho, a vida do trabalho, a vida do capital, ela tende a ser a única vida válida para além de todas as outras. E nesse contexto, a escolha do parceiro para se ter um filho sempre será uma escolha estratégica. Tudo bem?